Gente, a partir de agora estamos gravando nossa aula. Todos bem-vindos, tá? Quem for chegando eu vou aceitando aqui. Então hoje estaremos falando sobre clima, vegetação e hidrografia no território brasileiro, certo? Então preste bem muito atenção. É um conteúdo, é um assunto tranquilo de se falar, de se estudar, tá certo? E a gente não vai ter muita dificuldade, né? Porque, inclusive, eu fiz esse PowerPoint pensando, obviamente, em todos vocês, tá? Então, quero deixar bem claro que lá no blog já está a atividade, né, sobre esse assunto, que é um TDzinho lá sobre clima, vegetação e hidrografia do Brasil, tá bom? E vamos começar o nosso vídeo agora. 1, 2, 3. Clima, vegetação e hidrografia do Brasil. Vocês sabem a diferença entre clima e tempo? Clima se corresponde, gente, à ideia de algo duradouro que acontece na atmosfera. Aquilo que ocorre rotineiramente, todos os anos, no mesmo período. Isso é o que nós chamamos de clima. É que ele tem uma constância, é que ele tem uma certa duração rotineiramente todos os anos. Então, clima é, é aquilo que dura por muito e muito tempo num determinado local. E o que é tempo? Tempo é o contrário de clima. Tempo é algo momentâneo, é algo que ocorre momentaneamente. Exemplificando agora. Hoje de manhã choveu, mas à tarde a chuva cessou. Ou seja, o tempo é algo momentâneo, não é algo duradouro. Já o clima, ele ocorre numa sucessão habitual ao longo dos anos, ao longo dos períodos, né, num determinado local na superfície terrestre. Então, tempo e clima é totalmente diferente um do outro. Para classificar um clima, nós precisamos saber seus elementos e seus fatores. Quais são os elementos que devemos considerar para classificar um clima? A radiação, que é do Sol, a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. Radiação, temperatura, a umidade e a pressão atmosférica são os elementos que são estudados para entendermos, né, um determinado clima. Os fatores, a latitude, se é mais para o norte, se é mais para o sul, se é mais para o Equador. A altitude, 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros. A maritimidade, a influência do oceano. A continentalidade, as massas ar de quente que são formadas dentro do continente. As correntes marítimas, corrente de Humboldt, corrente do Equador, corrente das Guianas, corrente do Brasil, corrente do Golfo, corrente do Labrador, né? São correntes marítimas que circulam o planeta Terra 24 horas por dia. E as massas de ar, que elas podem ser divididas em massas de ar quente ou massas de ar fria. Essas massas de ar quente ou fria, elas influenciam nas correntes marítimas. Por isso que nós iremos ter correntes marítimas frias e correntes marítimas quentes. Além de outros fatores relacionados também à ação antrópica, ou seja, a ação humana sobre o meio ambiente. Não esqueçamos que os seres humanos também alteram o meio ambiente onde vivem. Quando falamos em clima, nós não podemos esquecer que o planeta Terra é dividido em 5 zonas térmicas, como vocês podem estar olhando aqui. Nós temos ao norte a zona polar ártica, nós temos depois dela abaixo, entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, a zona temperada do norte. Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, nós temos uma linha, que é a maior linha do planeta Terra, que é a linha do Equador. Então, essa faixa laranja é a zona intertropical ou a zona tropical. Tanto faz uma coisa como outra. É a zona mais tórrida, mais quente do nosso planeta Terra.
Abaixo dela, nós temos a zona temperada do sul, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, essa faixa de amarelo. E debaixo do Círculo Polar Antártico, até o extremo sul do planeta Terra, temos a zona polar ártica, né, Antártica. Então, essas são as 5 zonas térmicas existentes em nosso planeta Terra. E o planeta Terra ainda tem uma outra consideração. Ele não é reto. Ele é o quê? Ele é inclinado em relação ao seu eixo equatorial. Esse grau de inclinação daqui até aqui são 23 graus e 57 minutos. Esse grau de inclinação implica dizer que nem todas as partes do planeta Terra são iluminadas da mesma forma. Existem épocas do ano, por isso que vocês estudaram que o planeta Terra possui 4 estações, são 4 períodos do ano que a Terra estará em seu processo de translação ao redor do Sol. Então a Terra, ela estará, obviamente, inclinada e os raios solares incidirão, geralmente em determinadas épocas do ano, mais em um hemisfério do que em outro. Portanto, enquanto que esse hemisfério é verão, no outro vai ser inverno. Por isso que essa desigualdade de iluminação proporciona essa tamanha forma vegetacional e climática que o planeta Terra possui. Para analisarmos um clima de um país, de uma cidade, de um continente, várias outras formas, né, podemos fazer. Nós utilizamos o climograma. O climograma é esse gráfico. Dentro do climograma, nós temos essa linha vermelha, que implica dizer que nós temos aí a menor temperatura, quando ela está aqui embaixo, e quando ela está lá em cima, a maior temperatura. E como é que nós chamamos a diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura? Chamamos a diferença, ou seja, essa subtração, de amplitude térmica. O que é amplitude térmica? Não esqueçam, é a diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura. Aqui, a menor temperatura foi 6 graus Celsius. E aqui, a maior temperatura foi em torno de 26, 27 graus Celsius. E a diferença entre 27 e 6 graus Celsius vai me dar a minha amplitude térmica, se ela vai ser negativa ou se ela vai ser positiva. Aqui, professor, está mostrando por que essa amplitude térmica, porque eu vou ter praticamente a intenção de saber principalmente onde fica o hemisfério, né? Se é hemisfério norte, se é hemisfério sul, tá ok? Outra coisa, esses gráficos aqui em azul corresponde à pluviosidade. Quem não sabe o que é pluviosidade é o quantitativo de chuvas. E nós medimos a pluviosidade em 40 milímetros, né? E no caso aqui está mostrando aqui que deu 42 milímetros no mês de outubro. Por que eu sei que é no mês de outubro? Tá vendo as letrinhas aqui embaixo? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro. Olha que legal. E vocês não podem deixar de entender que sempre do lado esquerdo nós vamos ter a linha da temperatura. E sempre do lado direito, a linha da pluviosidade, a pluviometria, tá? Então, veja, todos os gráficos que vocês estiverem estudando, como climograma, vocês não vão deixar de entender isto. É bem simples, é bem fácil de entender. Qualquer dúvida, vocês têm lá no YouTube o vídeo dessa aula de hoje. Fatores que caracterizam finalmente o nosso clima brasileiro. Primeiro fator é que o Brasil ele é um país altamente extenso, tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Ele é um país equidistante, de norte, sul, leste e oeste. Então o Brasil ele é muito extenso. Ele vai desde a mais baixa latitude até passando pela linha do Trópico de Capricórnio. Isso significa que nós temos aí, então, um território com uma grande característica climática. O Brasil,
ele está situado na maior parte do território intertropical. Se você analisar o mapa da aula dessa visão aqui, você vai ver o território brasileiro, ó. E se você olhar o território brasileiro aqui, a maior parte do território brasileiro está na porção laranja. Significa que ele está um país tropical abençoado por Deus. Né? O Jorge Benjor já foi muito feliz nessa sua música ter dito isso. Isso, para quem é estudante de geografia, é só lembrar de uma pergunta dessa na hora de uma prova. É lembrar da música do Jorge Benjor. Né? E aqui embaixo é a porção onde é cortado pelo Trópico de Capricórnio, Paraná, São Paulo. E por debaixo disso aqui, nós vamos encontrar Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então nós vamos encontrar um outro clima aqui brasileiro, né? Já de clima temperado no Brasil. Nós temos o chamado clima subtropical. Mas vocês não saiam nessa aula esquecendo disso. O Brasil, ele preponderantemente, ele é um país de clima tropical. Outra coisa, como eu já falei, existe no Brasil uma amplitude térmica que é baixa. Nossa amplitude térmica ela é baixa, graças a vários fatores. Se vocês observarem aqui, né, ó, nossa amplitude térmica ela é baixa. Vocês podem ver a linha vermelha, que é sempre aqui do lado de baixo, né? Ela não atinge as altas temperaturas, né? Então, o nosso Brasil ele é abençoado até nessa questão climática. A classificação que mais utilizamos, né, a maior parte das nossas avaliações de Enem, de ESA, né, de SPSEX, por exemplo, é a de Arthur Strahler, né? É a visão de Arthur Strahler que se baseia na origem, na natureza e na movimentação das correntes marítimas e das massas de ar. Quem for um dia fazer, quem tiver um filho e for fazer SpaceX, quem for fazer PUITA, a base dele é toda de Arthur Strahler. No Brasil, nós vamos encontrar que climas, professor? Nós iremos encontrar os climas equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude, o tropical atlântico, também vocês conhecem como tropical litorâneo, e, por último, o clima subtropical. No clima equatorial, nós vamos encontrar principalmente na região amazônica. Lá nós vamos ter uma pluviometria de mais de 2.500 milímetros anuais. 2.500 milímetros anuais, gente. Só para vocês terem ideia. 2.500 milímetros anuais para Fortaleza chegar a isso aqui, eu preciso no mínimo de uns 3 anos. Só para vocês terem ideia, para chegar a isso daqui. Isso se todos os anos tiverem uma forte chuva, né? Então, lá nesse clima equatorial, nós vamos ver que a temperatura, elas são elevadas durante todo o ano. E o que acontece em faixas equatoriais? A temperatura é elevada, óbvio. Se a temperatura é muito elevada em faixa equatorial, ao contrário disso, nós vamos ter nesse local um grande quantitativo de chuvas. Por isso, quem vai ao norte, a região norte, vai ver chuva praticamente quase todos os meses lá. Quer ver aqui, ó? Vou mostrar aqui, olha aí o norte, a região norte, tudo isso aqui é chuva. Gente, olha isso aqui na região norte, para vocês verem, né? Olha aqui na cidade, no estado do Amazonas. E olha aí o climograma da cidade do Amazonas, né? Do estado do Amazonas. Então, pluviometria o ano inteiro. Só vai ter um pouco de descanso das chuvas, né? A partir de, deixa eu ver, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Junho, julho, agosto, setembro, vocês irão ter aí, né, um pouco de descanso. Um pouco, porque aqui também a chuva troa durante esses meses até setembro. E depois ela começa a aumentar e explodindo aí no primeiro semestre de cada um, né? E você pode perceber, no clima tropical, nós vamos ter temperaturas elevadas também, mas só que, diferentemente lá do equatorial, nós temos uma presença de umidade e índice de chuvas médio, não é elevado. E podendo chegar a elevado, é diferente do equatorial, que é elevado praticamente o ano inteiro. Nós, no clima tropical, Ceará, por exemplo, Fortaleza, a cidade de Fortaleza, ela é um território de clima tropical. Então, nós temos uma média anual de 20, Fortaleza, né? De 24 graus Celsius,
né? Aliás, de 28 graus Celsius, chegando a 32 graus Celsius, né? Nós temos aí. E chuvas, nós temos variando aí de 110 milímetros a 98 milímetros, né? Nós não passamos de 200 milímetros, né? É muito, uma chuva de 200 milímetros é uma loucura, gente. Vocês não têm noção. Apesar que Fortaleza já teve tipo de chuva de 200 milímetros num dia, né? E normalmente em outras regiões, para ter 200 milímetros, tem que somar um mês inteiro. Fortaleza não teve isso esse ano, por exemplo, mas em outras histórias, em outros carnavais já houve. Clima semiárido, presente principalmente no sertão nordestino. Aqui no clima semiárido é que vocês vão ver que as temperaturas são altíssimas, mas chove muito pouco. Chove muito pouco. Então, mais característico para explicar sobre isso é só você lembrar do sertão nordestino, né? O que é o clima tropical de altitude? Gente, o clima tropical de altitude ocorre nas elevações. Quer ver um exemplo de clima tropical de altitude? Vocês conhecem aqui no estado do Ceará um clima tropical de altitude muito gostoso, que todo mundo gosta, que é justamente Viçosa, Tianguá. Todo mundo conhece ali Ubajara, todo mundo conhece ali Palmácia, todo mundo conhece Guaramiranga, Pacuti. Então, qual é a temperatura média daquela região, dessa região aí que eu estou falando, que é a altitude? É de 20 graus, 24 graus, não passa disso. Às vezes esquenta para 28 graus. Muito raro chega a 30, muito raro chega a 30. Mas são áreas que a altitude ajuda a ter verões, né, muito a menos, ou seja, verões muito, mas muito tranquilos. O que é o clima tropical de Atlântico, ou também chamado clima tropical litorâneo? É aquele que está no litoral, gente. É um tropical úmido, isso já está dizendo. Se é tropical úmido é porque chove bastante no litoral. É fato, né, que a gente vai encontrar essa chuva litorânea. Presente principalmente nas regiões litorâneas do Sudeste, apresenta grande influência de umidade vinda do Oceano Atlântico. Você vai ver muito isso também por conta ali, né, ali no litoral, de quem está mais ali na porção leste do Brasil. Nós aqui no Ceará, nós não temos tanta influência disto, porque os ventos e as massas, elas vêm aqui no nosso caso de noroeste e sudoeste. Lá em São Paulo, Rio de Janeiro, já é puramente do leste. Nós não temos essa variação, nós temos esse grau tão grande de inclinação das massas carregadas de chuva. Mas no Sudeste, a chuva bate de frente. Se vocês prestam atenção, quem já prestou aqui atenção, observe como é que a chuva bate aqui. Ela bate de lateral, ela bate de lateral, ela bate perpendicular, ela não bate de frente, tá? É incrível, porque o de São Paulo e Rio de Janeiro é de frente mesmo. Você vê muito isso na televisão. As temperaturas nessas regiões de Tropical Atlântico, elas são elevadas no verão, podendo atingir Rio 40 graus, Cidade Maravilha, não sei o quê, né? E da beleza e do caos. Pois é, 40 graus Celsius, meus amores. Então aí você vai ver um clima muito típico na região sudeste, que é o clima que chegando até 40 graus Celsius, como chegou muitas vezes o Rio de Janeiro, vocês já viram isso na televisão. E inverno muito grosseiro, chegando aí em média de 20 graus, podendo até ser menos do que 20 graus. Tudo depende da questão da umidade na região e de outros fatores climáticos. E por último, nós temos no Brasil o clima chamado subtropical. É aquele que eu mostrei, que ele está justamente aqui, ó, nessa parte verdinha, escura. Então, nessa verdinha escura, nós temos aqui, tá, o clima subtropical, que você vai ter, por exemplo, aqui, Rio Grande do Sul, né? Olha o tanto de pluviometria, né, de pluviosidade no Rio Grande do Sul, né? Então é o ano inteiro, é diferente aqui que você vai ter um pedacinho de calor, né? A chuva vai acessar um pouco, mas olha a pluviometria no sul do Brasil. Olha como é absurdo a pluviometria. Por isso que você vai ter, sempre no começo dos anos, né, todos os anos, assistam televisão para vocês entenderem o que eu estou vendo. Sempre tem os desastres, né? Sempre tem os desastres, as enchentes no sul do Brasil, as pessoas morrem com essas enchentes. E é diferente, né?
No clima subtropical, nós vamos ter variação de 2.000 milímetros, mas nós vamos ter um clima muito frio, diferente do equatorial, diferente do tropical. No subtropical, pode chegar até menos zero, menos 2 graus Celsius, menos 3 graus Celsius. Isso já apresentou muitas vezes esse tipo de clima esse ano mesmo. Quem assistiu Ana Maria Braga no começo do ano, a reportagem, geada, é besteira, estava quase nevando. Né? Granizo, chuva de granizo, cai pedra de quase 1 quilo em cima dos carros. É só assistir televisão que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Qual é a vegetação do nosso Brasil, do nosso querido Brasil, né? A vegetação e clima. Muita atenção agora. Vegetação e clima são duas coisas que andam unidas. Para todo o clima, nós temos uma vegetação que se adaptou a ele. Não esquece essa regrinha. Para todo o clima, existe uma vegetação que se adaptou a esse clima. Você jamais verá uma determinada vegetação que ela é endêmica. O que é uma vegetação endêmica? É aquela que só existe naquele local. Você jamais verá uma vegetação endêmica situada em qualquer outra parte do mundo. Vou aqui exemplificar uma. Caatinga, a Mata Branca. A caatinga, ela é uma vegetação endêmica do Nordeste brasileiro. Não tem em nenhuma outra parte do mundo. Não tem em nenhum outro lugar do mundo. Se vocês me disserem, professor, a caatinga eu vou encontrar no Polo Norte, você vai no seu sonho, porque ela não dura no Polo Norte. A caatinga é uma vegetação que dura um ano inteiro. Ela dura muito tempo na sua vida. Aí você me diz assim, mentira, professor, porque eu já vi as árvores na Caatinga quando eu viajo para o interior, e aí eu vejo as árvores tudo perdendo as folhas, seca, ali você pode derrubar que não é mais nada. Mentira. É loucura sua se você acha que pode derrubar. As árvores da Caatinga, elas têm em seu código genético uma proteção. Então, qual é a proteção? É durante as secas, durante a estiagem, a caatinga, sendo ela uma planta xerófita, ela perde suas folhas para não perder a água que ainda lhe resta. Então, preste bem atenção. Quando ela perde suas folhas, aquilo ali é uma forma dela se proteger para que ela não perca o restante de água que ainda lhe resta. Esse processo de não perder, né, e evitar o processo acentuado de evapotranspiração, é uma forma que essa planta da vegetação da floresta de Caatinga, tá? Porque o termo correto é floresta. Caatinga é uma floresta, tá? Ela se faz dessa maneira para se proteger da estiagem, tá? Então nós no Brasil, nós não podemos esquecer, existem dois grupos que podemos dividir a vegetação brasileira. Podemos dividir em grupo florestal e grupo campestre. Florestal nós temos a floresta da Mata de Araucária, a Mata Atlântica, a Mata dos Cocais, a Amazônia Legal e a floresta, né, que se chama de mangue. No grupo campestre é constituído por Cerrado, Caatinga, o grupo dos Pampas, dos campos, que nós vamos ver, os campos sulinos, né, e também do Pantanal. Caatinga, ela é uma vegetação que ela ainda é muito estudada. Então, muitos autores a colocam como floresta, outros colocam como uma área campestre. Então, muito cuidado nisso, tá? Observação. Este é um conceito generalizado, meus queridos. Mais na frente, por que eu estou dizendo isso? Porque mais na frente estaremos estudando de uma forma muito mais coerente sobre a vegetação do território brasileiro, porque nós estaremos estudando os chamados domínios morfoclimáticos.
O que é um domínio morfoclimático? Domínio morfoclimático é aquele que corresponde às transformações em todos os biomas, né, em referência aos seus aspectos climáticos. Então, é as mudanças que essa vegetação ocorre e vive a partir dos aspectos climáticos de cada região. Em nosso país, possuímos 12 reservas por cento de água doce. Então, ou seja, no país, né, possui 12% das reservas de água doce do mundo inteiro. Só a região norte, para vocês terem ideia, como devido chover tanto, só a região norte ela concentra 80% desse volume. Por que você não vai ver isso no sul? Apesar de chover muito no sul, é porque a maioria do território do sul, primeiro, ele é estreito, né, se comparado à região norte. Porque no sul nós não temos tantos rios como temos na região norte. Por isso que o volume de água, carga d'água nos rios da região norte são muito, muito maiores do que o sul. É só olhar, só você ver o mapa novamente do Brasil, você entender isso que eu estou mostrando. O restante dessa água que no Brasil possui, ela é distribuída desigualmente para atender toda a população brasileira. O Nordeste possui menos de 5% das suas reservas hídricas e a gente gasta água feito rico, como se estivéssemos sendo rico em reservas hídricas. Está aí os nossos açudes, né, que só conseguem ser 30% dele enchidos quando tem uma forte chuva, como nós vimos esse ano, né? E não deu para encher os açudes do nosso Ceará, não deu para encher o Castanhão, não deu para encher o Banabuiú, não deu para encher o Oroz, né? Então, no Brasil, no Nordeste brasileiro, é onde nós temos somente 5% dessas reservas hídricas. Desses 12%, nós só temos 5% disto. E grande parte dessa nossa água, gente, não está na superfície. Ela está por debaixo da terra, ou seja, nos lençóis freáticos, na parte subterrânea. E o pior, que dependendo do local onde você pega esse lençol freático, e quem sabe, quem já cavou um poço no interior sabe o que eu estou dizendo, que quando bate na pedra, e quando bate na pedra, bate no sal, tá entendendo agora o que eu estou falando. Então, quem já cavou um poço no interior, sabe que você pode encontrar uma água salobra, que nem o animal bebe, né? Quando você cava isso. Então, nós temos esse problema no nosso Nordeste, porque os nossos solos nordestinos, né, o nosso solo cearense, ele é um solo pedregoso, é um solo salino, ele é um solo que nós não temos tanta purificação de água. As principais características dessa constituição da fauna, aliás, da flora do nosso clima, também estarão presentes em nossa hidrografia. Repetindo, para todo o clima existe uma vegetação que se adaptou a ele. E o que é que o clima e o tempo têm a ver com a nossa hidrografia? Tudo. Vou só contar uma historinha. Pense agora no seguinte, uma cidade. E na cidade temos um bairro onde a avenida principal desse bairro é repleta de mangueira, é repleta de árvores. Nessa mesmo bairro, com a rua cheia de árvores, o canteiro central cheio de árvores, vocês acham que aí, quem mora aí, vai ter ondas de calor muito fortes? Não, não vai ter. Por quê? Porque as árvores, elas preservam o microclima daquele espaço. Quanto mais árvores aquele espaço possuir, mais ameno será a condição climática, mais fresco será os moradores daquela região. Agora, vemos a transformação desse espaço. Como? Desmatando, para construir vias de transporte, para ver a construção de plataformas para ônibus. Que exemplo é esse que eu estou utilizando? Bezerra de Menezes. Quem conheceu a Bezerra de Menezes nos tempos das mangueiras, dos mangueirais que lá existiam,
Lembra que como ali era um local dentro de Fortaleza muito bom de se andar, porque era um local arborizado. Quanto mais árvores tem, mais umidade aquela região vai produzir, porque não esqueçam, as árvores elas jogam na atmosfera gotículas de água. É o processo chamado de evapotranspiração. Então elas soltam essas gotículas de água, umedecendo aquela região. Por isso que é muito fresco. Aquelas regiões ali, por exemplo, quem mora no Benfica. Quem mora no Benfica tem uma vida muito boa, muito gostosa de se ver, principalmente quem mora ali próximo dos Mangueirais, onde o clima ele é muito bom e é muito favorável. Agora, desmata aquilo tudo e você vai ter uma Bezerra de Menezes hoje. Quente, com asfalto truando, o calor sendo rebatido pelo asfalto como um espelho, aquecendo tudo. Gente, é tão importante preservar a vegetação, a cobertura vegetacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que a vegetação tem a ver com a hidrografia? Tudo. Vou exemplificar. Você já viu falar em rios voadores? Você já viu essa reportagem alguma vez chamados rios voadores? Pronto, o que são os rios voadores? Gente, não é brincadeira. Da mesma forma que nós temos rios aqui na superfície terrestre, nós temos rios voadores saindo da Amazônia, indo levar água para o centro-oeste brasileiro. São os rios voadores. O que são esses rios? É a floresta amazônica, que tem um grande grau de evapotranspiração, que joga toda a umidade para a atmosfera, e aquela umidade é carregada pelos ventos alísios de noroeste no sentido sudeste, e vai levando aqueles ventos com aquelas massas líquidas para o centro-oeste brasileiro. E quando esses ventos úmidos, esses rios voadores úmidos, se chocam, estão próximo da borda das cordilheiras dos Andes, eles se rebatem, indo para mais ao sul, chegando no centro-oeste. Por isso que chove em épocas do ano ali no Centro-Oeste. Mas não é porque que ali tem chuva, não. É porque a chuva vem da região norte para lá. E se tu desmata a Amazônia, o que é que vai acontecer no Centro-Oeste? Deserto. Veja como a vegetação ela é importante para a manutenção climática de uma região. A Amazônia está lá em outro lugar e ela influencia as massas pluviométricas, as chuvas, no centro-oeste brasileiro, gente. Olha como é importante isso. Por isso que é um defeso muito grande para se permanecer a cobertura vegetal. Então, a ação antrópica, ela hoje é um dos responsáveis para esse aquecimento do nosso planeta Terra. Desmatar uma floresta, desviar um recurso hídrico, é um crime. Por quê? Porque vai afetar a vida de milhares, centenas de pessoas em outras regiões. Quer ver outro exemplo? Ao lado leste do território brasileiro, existem duas correntes marítimas, que uma é chamada corrente do Brasil, que é quente, e a outra é a chamada corrente do Golfo. A corrente do Golfo do México, quem tem aí na mente aí o mapa da América, sabe o que eu estou dizendo, é no Golfo mesmo, onde fica o México. E quem se lembra, a corrente do Golfo do México, ela sai do Golfo do México, vai ao norte e vai chegar até a Europa. Como é, professor? Justamente. Olha, essa corrente marítima, ela é quente. Ela é produzida no trópico. Ela é produzida na zona tropical. E é essa corrente que ela é importantíssima para não congelar a Europa. Olha que legal, né? Uma coisa que é formada aqui na América influencia o clima de outro continente. E aí, meus amores, eu volto à pergunta. Se a gente desmata aqui, a ignorância humana é tão grande que acha que eu desmatando aqui não vou influenciar a vida de outras pessoas ou de outros continentes. Muito pelo contrário. Vou influenciar, sim, a vida de todos. Não podemos esquecer disto. E falando em hidrografia, que é a porção hídrica em nosso planeta, nós não podemos esquecer. O Brasil, ele possui uma grande riqueza fluvial, uma grande riqueza de rios.
tanto na quantidade de água, como também no quantitativo da extensão e volume desses nossos rios brasileiros. Por isso que grande parte dos nossos rios brasileiros, eles são muito utilizados, principalmente os rios de planalto, vou já explicar isso, para a formação do potencial hidroelétrico, as hidroelétricas. E associadas a essas hidrelétricas, nós temos as PCHs. O que são PCHs? São pequenas centrais hidrelétricas. Né? Então, o Brasil hoje é tocado, né, por hidrelétricas, por pequenas centrais hidrelétricas e ainda não dá de conta do recado. Quantos apagões temos no Brasil anualmente? Vocês sabem muito bem disso. Então, o nosso Brasil ele vive sempre apagando todos os anos. E qual é o nosso principal problema? É a nossa, né, condição climática, a falta das chuvas nos locais certos, porque chove no local errado. Mas o que é para chover? É para chover nas cabeceiras. É para chover nas cabeceiras para inundar os locais onde essas hidrelétricas funcionam. Se não chove na cabeceira para encher o reservatório da hidrelétrica, por isso que nós muitas vezes andamos sempre em quê? Na bandeira vermelha. Porque as reservas hídricas, elas são escassas no local certo. Mas no local errado, temos vários açudes pequenos aí que foram esse ano, vocês viram na televisão, e desde o ano passado, né, vocês viram também, que vem enchendo. Mas os açudes que são mais importantes não são enchidos. No Brasil, nós temos a maioria dos nossos rios de planaltos, e sendo isso muito importante para a construção da hidrelétrica. Você não vai ver hidrelétrica de rio de planície, como, por exemplo, o rio Ceará. É um rio totalmente de planície. Você não tem condições de criar uma hidrelétrica. Por quê? Porque não tem a energia de queda suficiente para gerar fazer com que as turbinas de uma hidrelétrica funcionem. Vocês sabem, né? Uma hidrelétrica funciona por turbinas. Essas turbinas são movimentadas pela força da água. Né? Então, vocês lembram aquela história da física, né? Energia cinética, energia... Vocês lembram, né? Então, o que é que acontece? No nosso Brasil, nosso potencial hidrelétrico ele é muito bom. Tá? E por quê? Porque a maioria dos nossos rios são de rios de planalto. Não esqueçam disso. Nosso Brasil ele também é pobre em lagos. Nós não vamos ter tantos lagos no território brasileiro. Nós não teremos isso. Tá? Nós temos no Brasil um predomínio do regime pluvial. O que é o regime pluvial? De chuvas. Nós não temos no Brasil, por exemplo, o que é regime, para começar. Né? Regime é de onde é a origem daquela água. Podemos ter a origem de 4 maneiras. A água ela pode vir da chuva, chamado pluvial. A água pode vir pelo derretimento da neve, que é regime nival. A água pode vir pelo derretimento do gelo, que é regime glacial. Ou a água ela pode vir de regime misto, de cada um dos três ou todos os três juntos. Tem países no mundo que só possuem água por conta do derretimento do gelo ou da neve. São países pobres em chuva. Mas tem países, como é o Brasil, que é um país que não tem nem gelo e nem tem neve. Por isso que nosso regime ele é das chuvas. Nós somos dependentes das chuvas. No Brasil também temos rios que duram o ano inteiro. E temos rios que secam durante o ano inteiro. Mas a maioria dos rios que duram o ano inteiro são chamados rios perenes. Esses são os rios que duram o ano inteiro. Então, na maioria dos rios brasileiros, predominam os chamados rios perenes. O que é um rio perene? É um rio que dura. Tem um grande tempo de duração. E o que é um rio temporário? Como é os rios nordestinos, por exemplo? Os rios temporários são aqueles que, ou sazonais, são aqueles que só recebem água durante o período
das chuvas. E, durante o ano, ele perde grande parte de sua água, quase secando, ou muitas vezes secando, tá? Então, esses são os rios temporários. Mas no Brasil, o que se predomina são os rios perenes. No Brasil, toda a água que vem das chuvas e que cai nos solos, essa água, ela é toda levada para o mar. Quando falamos que todas as águas de um continente, na sua grande maioria, desaguam no mar ou no oceano, chamamos que essas bacias hidrográficas brasileiras, por exemplo, são chamadas exorreicas. O que é uma bacia exorreica? É quando os rios chamados exorreicos, eles desaguam no mar ou no oceano. A água não fica incrustada dentro do continente. Se a água ficasse por dentro do continente, ela seria chamada de rios endorreicos. Um rio endorreico é quando ele tem, na sua grande maioria, dos recursos hídricos permanecendo dentro do continente. O nosso Brasil não possui rios endorreicos. Os rios brasileiros vão morrer no mar, assim como o Rio São Francisco. O Rio São Francisco é um dos exemplos dos rios, né, exorreicos do nosso território brasileiro. No Brasil, diferente de outros territórios, quando um rio termina no mar, a grande parte desses rios terminam na forma de estuário. A forma de estuário é uma forma onde o rio passa livre para desaguar no mar. É diferente de uma forma deltaica, ou seja, de delta. Vamos explicar melhor. O que é um estuário? O estuário é quando o rio deságua, ou seja, ele desemboca no mar, e ele, ok, ele não encontra barreiras. Ele deságua livremente. E o que é um rio em delta? Quando ele termina em delta? É quando o rio, ao desaguar ou desembocar no mar, ele vai encontrar barreiras, ele vai encontrar ilhas formadas de areia. Então, essas ilhas formadas de areia, onde o rio vai passar por entre elas, é chamado de delta. No Brasil, nós temos delta, professor? Temos sim. Temos o delta do Amazonas, que vai terminar na ilha de Marajó, onde se criam búfalos, né? E temos o delta do Parnaíba. Quem um dia já foi ao Parnaíba, a cidade da Parnaíba, que eu já fui e amei, né? Você vai encontrar o delta, você vai encontrar ilhotas, né? Onde você vai ter uma vegetação de mangue nessas ilhas lá, na chamada Ilha do Amor, né? Por exemplo, na Ilha do Amor, lá no Parnaíba, né? Aí no Piauí, você vai encontrar lá no final do Rio Parnaíba esses deltas, essas ilhotas, né? Quem já foi lá no Parnaíba e deu um passeio de catamarã, quem não sabe o que é catamarã, minha gente, catamarã é um barco, onde você entra nesse barco e faz um passeio pelo rio. Tá? É catamarã o nome do barco, o tipo de barco. Então, quem fez esse passeio vai até a foz do rio mesmo, já de encontro com o mar. E, gente, vocês não podem esquecer dessas informações. Quais? Vamos lá. O Brasil possui uma grande riqueza fluvial, tanto na quantidade como também na qualidade e no volume. O Brasil ele é pobre em lagos. O predomínio do regime brasileiro de água é pluvial, ou seja, é oriundo das chuvas. O predomínio dos rios brasileiros são perenes, portanto, por mais que ainda existam rios intermitentes, ou chamados também temporários, né? Vamos ter no Brasil grande parte dos nossos rios perenes. E os rios brasileiros são exorreicos, ou seja, o que é um rio exorreico? É aquele que deságua no mar. Tá? No Brasil, nós não temos endorreicos, nem criptorreicos ou arreicos. É outras formas de classificação. No Brasil, predominamos também a foz, do desembocar, né, a desembocatura de um rio, a forma de estuário, é quando ele passa livremente. E nas bordas desses estuários no Brasil, somente no litoral, obviamente, né, onde os rios desembocam, nós vamos encontrar os mangues. É a vegetação de mangue, é a vegetação litorânea.
O mangue branco, o mangue vermelho, tá? E o mangue amarelo. Então, nós não podemos esquecer disso daí, tá certo? A Rhizophylla mangli, que é o mangue vermelho, por exemplo, né? E não esqueçamos, para finalizar essa parte da hidrografia, o Brasil possui um alto potencial hidrelétrico. Chesf, Vale do São Francisco, né? Várias empresas, a Três Marias, né, por exemplo, e são exemplos de hidrelétricas brasileiras, né? A Paulo Afonso, por exemplo, a hidroelétrica de Sobradinho, né? São várias hidrelétricas em nosso país. E vocês não podem esquecer, né? Uma das principais hidrelétricas, se não a principal hidrelétrica do Brasil, que é a hidrelétrica de Itaipu, que é a hidrelétrica binacional. Ela pertence tanto ao Paraguai como ao território brasileiro. Quem já foi um dia à Foz do Iguaçu e fez o passeio de baixo lá pela usina de Itaipu, né, tomou um banhozinho da água das cataratas ali, né, sabe o que é que eu estou dizendo, tá entendendo? Então, assim, a hidrografia brasileira era muito rica. É tanto que, no Brasil, as nossas bacias hidrográficas correspondem a 12. São 12 bacias hidrográficas existentes no território brasileiro. Para quem não sabe o que é uma bacia hidrográfica, todo mundo que já teve a oportunidade de pegar uma folha de uma árvore, se você olhar uma folha, ela tem uma linha principal e tem linhas que saem delas menores, formando um aspecto de uma folha. Pronto, você viu ali o formato de o que é uma bacia hidrográfica. Então, o que é uma bacia hidrográfica? Ela é composta pelo rio principal, onde ele tem a sua nascente e sua foz, que é onde ele desemboca, e durante todo o seu percurso, esse rio principal vai receber águas de outros rios, que são chamados afluentes. E esses afluentes vão receber águas de outros rios, chamados subafluentes. Então, nós vamos ter aí o desenho todo do que é a figura na mente de vocês do que é uma bacia hidrográfica. É uma folha com uma linha principal no meio e outras linhas, né, sendo ramificadas para essa linha principal. São as chamadas bacias hidrográficas, tá? Compostas, repetindo, por um rio principal, pelos seus afluentes e pelos seus subafluentes. Vou exemplificar. Rio Ceará. O rio Ceará, ele é um rio principal que ele recebe massas de água vindos de outros recursos hídricos. E vai essas massas de água desembocar lá na Barra do Ceará, tá? Rio Cocó. O Rio Cocó, ele nasce em Pacuti. E ele nasce lá em Pacuti, tá? E ele desce a cidade de Pacuti, ó, perdão. Tô ficando doido. O Rio Cocó, ele nasce na cidade de Pacatuba. Então, ele desce a cidade de Pacatuba e vai desembocar na praia. E até ele desembocar na praia, o Rio Cocó, que nasce em Pacatuba, né, na chamada Serra de Aratânia, tá? Ele vai receber água de outros rios, que são seus afluentes e seus subafluentes, tá? Então ele deságua no mar, o Rio Cocó. Então é interessante que você sabe o que é uma bacia hidrográfica, tá? E no Brasil nós temos essas 12 regiões hidrográficas, onde foram assim agrupadas as bacias com rios de grande vazão, de pequena vazão no território brasileiro. Essas aí que vocês estão vendo são as nossas bacias hidrográficas. No Nordeste, nós temos, né, nós temos a bacia do Atlântico Nordeste Ocidental, nós temos a do Parnaíba, nós temos a do Atlântico Nordeste Oriental, nós temos a bacia do São Francisco e nós temos a bacia do Atlântico Leste, que vai desde a Bahia e pegando o norte de São Paulo e de Espírito Santo, como vocês estão vendo aí no mapa. Nós temos também, debaixo de Espírito Santo, e já chegando também no Rio de Janeiro, a bacia do Atlântico Sudeste. Temos antes a bacia do Atlântico Leste, como já citei, e debaixo do Atlântico Sudeste nós temos a bacia do Atlântico Sul. Olha aí, a bacia do Atlântico Sul, temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná.
Tá? Nós temos aí no outro lado, já na costa oeste, na porção oeste do território brasileiro, do lado da Bacia Atlântico Sul, estejam me acompanhando na visão do nosso PowerPoint, a Bacia do Uruguai. Veja, Bacia do Uruguai, Bacia do Paraná, Bacia do Paraguai. Essas três bacias do Paraguai, do Paraná e do Uruguai, elas formam, gente, uma área riquíssima de rios, tá? É importantíssimo essa bacia que vocês estão vendo aqui, a bacia do Paraguai, do Paraná e do Uruguai. Por quê? Porque aqui, desde a foz dos rios que vem do Rio da Prata, né, nós vamos ver aqui uma área hidrográfica importantíssima, de grande navegabilidade. Então, muita parte das mercadorias, elas circulam por esses rios. São rios navegáveis. São os rios muito utilizados também para a hidrelétrica, mas também grande parte dos seus percursos são utilizados na viagem, né, para levar mercadorias. Muito interessante isso. Na Bacia do Paraguai, nós vamos ver aqui também uma área muito rica em rios. Por isso que nós vamos encontrar principalmente o que aí, gente, Mato Grosso? Pantanal mato-grossense, né? A região do Pantanal, essa vegetação do Pantanal. É uma área muito inundada, né? Muito inundada. E para terminar, sobre as bacias, né? A 12ª bacia, temos a Bacia Amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do Brasil e uma das maiores bacias hidrográficas do mundo. Possui o maior rio do mundo em termos de volume, né, e de extensão, que equivale aí ao Rio Nilo, né. O Rio Nilo tem quase 7.000 quilômetros de extensão. A bacia amazônica, até hoje ela é calculada, porque ela tem um rio principal e muitos outros rios também. O rio principal, claro, é o rio Amazonas, que começa ali a partir da cidade de Manaus, quando o Rio Negro e Solimões se encontram. Quem já foi a Manaus sabe o que eu estou dizendo. E ela vai terminar na ilha de Marajó, né, no Foz, em Delta. Então, nós não podemos esquecer que a bacia amazônica é a bacia mais importante do nosso país, né, uma das mais importantes do mundo. Possui o maior número de rios que vocês podem encontrar dentro dessa área de floresta. Gente, eu vou abrir agora o áudio, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula bem tranquila. Eu disse a vocês que seria. Abram a aula.